Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Vaz na área mais uma vez. E o tema da nossa aula de hoje é tecido conjuntivo. É um tecido que consegue exercer inúmeras funções no teu corpo pela sua grande capacidade de especialização, de diferenciação e pela sua grande diversidade de células constituintes. Então vamos nessa, ver algumas características desse tecido que é tão importante na nossa constituição corporal. Vem comigo, vamos lá. Começando a falar de tecido conjuntivo, pessoal, a primeira característica que eu preciso saber desse tecido é que ele apresenta uma elevada quantidade de substâncias intercelulares ou entre as células, diferente de outros tecidos, por exemplo, do epitelial, que não tem essa grande quantidade de substâncias. O tecido conjuntivo vai apresentar células espaçadas com grande quantidade de substâncias entre elas. As células vão possuir funções e formato muito variados, daí a grande capacidade de especialização e de assumir diversas funções, tá? Eles podem ter funções como sustentação, conexão entre órgãos, além de permitir nutrição, defesa do organismo, entre outras funções, transporte, entre outras, tá? Eu tenho alguns exemplos de tecido conjuntivo aqui embaixo na imagem, ó. O frouxo, o adiposo, o denso, o ósseo, o cartilaginoso, o reticular, tá? Mas a gente agrupa ele, né, em tipos básicos de tecidos conjuntivos que a gente vai ver daqui para frente. Onde é que eu encontro esse tecido conjuntivo? Revestimento interno de vasos. O esqueleto é formado por tecido conjuntivo, porque o tecido ósseo é uma derivação de tecido conjuntivo. Na ligação entre os músculos e os ossos, né, tendões e ligamentos também são formados aí por tecido conjuntivo. A classificação que eu acabei de falar, né, que é uma classificação básica desses tecidos, é a classificação em TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito, encontrado, por exemplo, nos tendões. Tecido adiposo, encontrado na hipoderme, é ele que vai armazenar lipídios, tá? Tecido cartilaginoso, o nome já diz que forma as cartilagens. Tecido ósseo, formando os ossos. E o tecido hematopoético, formador do sangue. Então, esses 5 aí se destacam. TCPD, que é o conjuntivo propriamente dito. O adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o hematopoético ou sanguíneo. Beleza? Então, vocês veem a grande gama de especializações e diferenciações pela qual esses tecidos passam. Começando pelo TCPD, ou tecido conjuntivo propriamente dito, que se divide em frouxo, que tem menos colágeno, e denso, que tem mais colágeno. O frouxo preenche e une espaços entre os órgãos, né? Abaixo da pele também, tudo que for de espaço vazio no teu corpo, geralmente vai ter esse tecido frouxo atuando nesse preenchimento. Ele também serve de apoio para o tecido epitelial. Sempre que eu tenho uma camada de tecido epitelial, abaixo dele eu tenho uma base, uma lâmina basal, composta de tecido conjuntivo. Geralmente um tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo. Tecido conjuntivo frouxo possui ou contém alguns tipos de células básicas, que são os fibroblásticos, responsável pela produção de colágeno. Os adipócitos armazenam lipídios e os macrófagos, que servem para englobar partículas, né? São células de defesa. Eu tenho outro tipo aí de célula dos tecidos conjuntivos, os plasmócitos, né? Que são as células de defesa que possuem capacidade de produção de anticorpos, e os mastócitos, localizados próximos aos vasos sanguíneos, secretam heparina, que é um anticoagulante, e histamina, que é um antialérgico. Agora eu tenho o tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado. Vai apresentar fibras de colágeno que se arranjam de forma organizada, daí o termo modelado. Possuem resistência e pouca elasticidade. Onde é que eu encontro ele? Principalmente nos tendões que se ligam aos músculos esqueléticos. E o conjuntivo denso não modelado, professor? Eles apresentam fibras colágenas, mas que não estão tão organizadas e tão modeladas quanto o anterior. Daí o termo
não modelado. Elas se apresentam em feixes desordenados, tá bom? Encontrado na derme, tecidos que envolvem também os ossos e cartilagem, beleza? Agora eu tenho o tecido adiposo. O que é o tecido adiposo? Apresenta uma grande quantidade de adipócitos, células que armazenam lipídio, funciona como reserva energética, né, por causa do lipídio ter esse potencial de reserva energética. Também vai servir como isolante térmico, como proteção contra choques. Uma camada mais espessa de tecido adiposo te protege contra uma pancada, contra um trauma, contra um choque mecânico. Localizados entre a pele e os órgãos internos. Tecido adiposo está localizado entre a pele e os órgãos internos, armazenando gordura. Ah, professor, alguns têm mais e outros têm menos? Na realidade, quanto mais lipídio você tem armazenado, mais adipócitos vão estar ali, formando o teu tecido adiposo, aumentando aquela camada. Modela tanto o corpo masculino quanto o corpo feminino. Tecido cartilaginoso. No tecido cartilaginoso eu tenho uma rigidez intermediária entre o ósseo e o conjuntivo convencional, tá? Não possui vasos sanguíneos, isso é importante você saber. Ele é um tecido avascularizado. A função dele está relacionada à sustentação. Serve para suportes ou como suporte de tecidos mais moles, tá bom? Então, o tecido cartilaginoso, ele tem função relacionada à sustentação, né? Serve como suporte de alguns tecidos moles. Reveste a superfície das articulações, absorvendo impactos e também forma o disco intervertebral, tá? Que vai estar entre tuas vértebras, na tua coluna vertebral aí. Fundamental no crescimento dos ossos. Tecido cartilaginoso, muito importante. Eu tenho cartilagens hialina, que é moderada na quantidade de fibras colágenas, formam o esqueleto do embrião, né? E eu tenho a cartilagem fibrosa, que tem grande quantidade de colágeno, são encontrados nos discos intervertebrais. E aí eu tenho agora o tecido ósseo, pessoal. O tecido ósseo atua na sustentação e na proteção do organismo. Teu esqueleto é ósseo, né? Embora tenha estruturas anexas de cartilagem, mas o que prevalece são ossos, tá bom? Ele é um importante armazenador de cálcio e fósforo e forma um sistema de alavanca, que aumenta a força gerada pela contração muscular. Então, o tecido ósseo é responsável pela formação do teu esqueleto e pela tua sustentação. Professor, está faltando tecido hematopoético, tecido sanguíneo. Teremos uma aula especial só para sangue. Essa aula é uma aula introdutória de tecido conjuntivo para apresentar os tipos, mas teremos uma aula específica para cada tipo, beleza? E eu aguardo vocês na próxima aula do melhor curso online preparatório para Enem e vestibulares, o curso Replay. Fiquem com Deus, até a próxima, valeu!